a gente não pode esperar da criminalidade é que ele vá trabalhar. Né? Quando toda vez que você aperta a questão de assaltar a agência, assalto a agência ficou cada vez mais difícil, e obviamente também a situação econômica do país e tem outras derivadas desse processo, ele acaba migrando para outro tipo de crime. A gente observou aqui em São Paulo, por exemplo, do início do ano, quando a gente começou a trabalhar mais proximamente a Polícia Militar, a Polícia Civil, a criminalidade, a explosão da TM, ela reduziu, mas imediatamente a gente observou um aumento de roubo à carga, que não tem nada a ver com o setor financeiro, mas demonstra claramente que a criminalidade ela muda, ela migra também de um lado para o outro, buscando alternativas para financiar o crime. E obviamente nas grandes cidades, infelizmente, ainda convivemos com assalto, violência, aí também tem todos os setores, condomínio, shopping center, transporte de carga, que tem sofrendo muito com essa migração, postos de gasolina, entre outros. Isso sugere que se tornar um crime mais difícil gera migração para outras áreas, mostrando a complexidade do problema. O problema não é simples. Aí a necessidade de revermos também a base legal de todos os assuntos relacionados à segurança. No nosso setor, uma das modalidades para a qual migrou o crime foi para a explosão de caixas eletrônicos. Começou aqui mais ou menos em 2010, muito em função do baixo risco percebido. E novamente, hoje, relativamente, para mim, para o setor bancário, é uma frustração um pouco grande, talvez, quando a gente tem uma série de restrições, a gente tem uma série de regulamentações, por exemplo, para transportar numerário, né, que tem lá uma regra pelo Banco Central, nós temos que carregar aquilo ali num carro forte, uma tripulação mínima de 4 homens, tem lá toda uma regra para transportar numerário, e eu vejo nas estradas um caminhão carregado de dinamite, às vezes com um motorista, e pior, sinalizado, né? Ainda mais com aquela sinalização, atenção explosivos, né? Carregando às vezes 1 tonelada, 2 toneladas de explosivo no meio das estradas. Então essa é uma frustração muito grande, a gente investindo dinheiro de um lado e do outro lado uma percepção de baixo risco por parte da criminalidade. O acesso às armas tem demonstrado, e aqui vou me arriscar aqui a entrar num terreno que não é nosso, mas o acesso às armas tem demonstrado também que está tornando mais fácil. O poder bélico dos criminosos tem aumentado, fuzil virou quase que lugar comum em assalto de ATM, uma coisa que era uma coisa que a gente não via talvez há 4, 5 anos atrás. Não via muito não. E hoje virou lugar comum. Então, o acesso a fuzil, associado a uma facilidade do acesso do explosivo, associado a uma penalidade branda da legislação e associado, infelizmente, a uma percepção da sociedade, de uma maneira geral, de que aquele crime é um crime de menor intensidade, essa é uma mistura explosiva, né? Não querendo fazer nenhuma parafraseando aqui, mas essa é uma mistura que realmente o criminoso ele se sente tentado. Como estava falando o Dr. Fábio agora há pouco, foram efetuadas 102 prisões, me corrija se eu estiver enganado, alguém comentou aqui, foram feitas 102 prisões esse ano, e as explosões, claro que caiu a quantidade de explosões na ordem de 27% em relação ao ano passado, mas obviamente que os bandidos continuam por aí explodindo. É frustrante às vezes você ver prisões de bandidos que já foram pegos há 2, 3 anos atrás, foram condenados, foram soltos e estão de novo na rua explodindo novamente. Então isso é frustrante para todos nós que vem atuando. Então hoje o combate combate à explosão de caixa eletrônica requer um profundo conhecimento do assunto e não pode ser tratado de forma simplista. Às vezes, no afã de querer, na melhor das intenções de querer resolver o problema, e eu sei que todos nós queremos resolver o problema, às vezes a gente vem com algumas soluções que parecem soluções mágicas, né? De, por exemplo, aumentar o policiamento na rua. Às vezes vem alguém com uma ideia genial como essa. O enfrentamento na rua, nesse cenário, na minha opinião, na nossa opinião, é o pior cenário possível. A criminalidade tem usado equipamento, tem usado armamento muito pesado. Nós não estamos falando aqui de um assalto de sinal, que está usando uma pistolinha, uma pistola ali no sinal. Estamos falando, às vezes, de um evento. Essas filmagens que vocês viram são filmagens que mostram, às vezes, 3, 4 homens fazendo explosão, mas, às vezes, as filmagens não mostram a quantidade de homens que estão do lado de fora. Basta ver... Bem armados.
bem armados, todos já com as armas destravadas, em posição de tiro, normalmente na frente do caixa eletrônico, já esperando a chegada da polícia militar. Basta recordar, acho que às vezes a gente sempre lembra, a gente sempre tenta fazer soluções mágicas, né? Às vezes no afã de tentar resolver os problemas, mas basta lembrar a quantidade de policiais mortos nos últimos anos, que foram feridos nos últimos anos em ações contra quadrilhas especializadas de explosão de caixa eletrônica, porque simplesmente o cara está muito armado e eles estão preparados e estão dispostos a qualquer coisa. A percepção de punição deles é muito baixa, os caras estão dispostos a qualquer coisa. No ano passado, em 2014, os bancos investiram 9 bilhões de reais em segurança física bancária. De novo, são 9 bilhões de reais, né? Acho interessante, às vezes, que eu vejo algumas vezes eu vejo alguns setores da sociedade pedindo mais investimento dos bancos, quando na verdade no ano 2000 nós investíamos algo em torno de 3 bilhões e esse volume triplicou em pouco menos de 10 anos. Esse é o custo do Brasil, são 9 bilhões. Esses 9 bilhões, infelizmente, isso é um custo para a sociedade. Isso volta para a sociedade, porque de alguma forma isso é um custo imposto ao setor que acaba gerando custo. E aí depois vem algumas derivações desse ponto, só para a gente derivar um pouco, perguntando por que a taxa de juros no Brasil é cara, enfim, não quero entrar no mérito, mas esse é um dos custos que acaba carregando para todo o setor. São 9 bilhões de reais investidos todos os anos na segurança física bancária. Eu tive uma experiência recente, bastante recente, eu diria, alguns dos senhores talvez tenham acompanhado lá em São José do Rio Preto, por exemplo, onde nós tivemos uma experiência de termos que fechar a partir das 18 horas os caixas eletrônicos, e nós tivemos uma liminar judicial mandando abrir 24 horas por dia. Hoje os cofres que ficam dentro dos ATMs são os mais reforçados do mundo. Existe uma camada de concreto, é inacreditável que existe uma camada de concreto, entre o cofre e o teclado, existe uma camada de concreto ali, que é colocado como reforço, e o que gerou isso simplesmente foi o aumento da quantidade de explosivo que o bandido passou a colocar dentro do ATM, aumentando ainda mais a destruição. Nós temos agências de bancos que tiveram que ser interditadas porque o imóvel ficou com a estrutura abalada com a quantidade de explosivo que foi colocada. Então, o reforço do bocal, o reforço da camada de concreto que fica em cima traz efeitos, consequências derivadas desse processo. As explosões de caixa eletrônica constituem um tipo de crime que, por maior que seja o investimento privado, não será combatido sem maior participação de todos. Quer dizer, não é aqui uma atribuição única e exclusiva dos bancos. Os bancos aqui também, nós somos vítimas desse processo. É importante lembrar, existe um efeito, uma consequência que muitas vezes não são vistas, como às vezes a reforma da agência, não só o dinheiro, mas toda a insegurança que passa para a comunidade. Acho que todos nós somos vítimas. Esse é um problema da comunidade e não só de um único elemento. Esse é um tipo de crime onde está havendo um uso desproporcional da força, com quadrilha, como eu falei, às vezes eu vi filmagens, às vezes com quadrilha de 20 pessoas, com armamento muito pesado. E, sinceramente falando, se eu sou um policial às 3 da manhã com uma pistola na cintura, eu vou pensar 2 vezes como é que eu me aproximo dessa cena do crime, porque é uma situação muito complicada. Muita gente já morreu nessa situação e a gente tem que lembrar dessas pessoas. Acho que, de novo, o problema de segurança, esse problema de segurança pública, então a gente tem atuado muito em cima. Nós acreditamos piamente que esse cenário de enfrentamento é um cenário ruim para todos, e a gente tem trabalhado muito a Polícia Civil e a Polícia Militar na troca de informação. Nós acreditamos muito na inteligência. Acho que a inteligência é o processo pelo qual vai resolver esse problema de criminalidade. O processo de inteligência tem que identificar de onde estão vindo esses explosivos, o processo de inteligência tem que dizer de onde estão vindo esse armamento, e a gente ir lá na origem e tentar pegar. Tem que passar uma percepção para o criminoso que ele não vai ser condenado simplesmente por estar explodindo no ATM. Ele vai ter que ser condenado porque ele está portando armamento, ou porque ele ou fez, enfim, importação, ou porque está transportando, houve um outro roubo de explosivo. Há pouco a gente viu a reportagem que mais 70 quilos de dinamite foram explodidos, foram roubados de uma pedreira. Isso para a gente é absolutamente frustrante, porque
eu sei que 70 kg de dinamite tem capacidade, tem potencial para gerar 140 explosões de ATM para as próximas semanas. E isso sem contar algumas toneladas que a gente já sabe que estão circulando aí pelo mercado. E defendendo também uma punição mais rígida para essas quadrilhas que não percebem esse risco da atividade. As ações interestaduais dessas quadrilhas são intensas e não poucos bancos e carro forte, que fazem transporte numerário e malote das estradas e cidades, trazendo um papel importante para a Polícia Federal também nesse processo, na investigação, inteligência e combate às quadrilhas. E principalmente estamos falando de armamento. Aqui acho que a Polícia Federal também pode nos ajudar bastante na questão de controle, tanto na parte de controle de fronteiras, quanto também o Exército na questão do transporte e armazenamento de explosivos. Se eu não me engano, o general aqui dessa região aqui do Sudeste já até soltou muito colaborativo, até já soltou uma circular, melhorando a questão da escolta junto ao transporte explosivo. Não sei se vai resolver, mas pelo jeito, se mais 70 quilos foram roubados aí da pedreira, eles saem das estradas e vão para as pedreiras onde efetivamente não tem escolta ou onde a proteção é muito fraca. Acho que nós temos, os bancos têm trabalhado incansavelmente com as forças de segurança pública, principalmente aqui no estado de São Paulo, e a gente tem alcançado algum resultado. Falei agora há pouco, 27% de queda de explosão de ATM de janeiro a agosto desse ano, comparativamente a janeiro a agosto do ano passado. Se nós olharmos só o primeiro semestre, acho que o número foi até melhor. E agora, obviamente, que a gente observa é uma movimentação em ondas do crime. A gente viu essa criminalidade que estava nos preocupando no final do ano passado, no último trimestre do ano passado, ela migrou para roubo a carga, aí você vai lá, aperta roubo a carga, ele volta um pouco. Então, isso tudo acaba sendo, e novamente, uma percepção de baixa punição por parte dos criminosos. A gente temos trabalhado incansavelmente, formamos um grupo de trabalho com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Alguma coisa já foi feita, já abastecemos o sistema Detecta, realmente é um sistema que nos impressionou muito, me impressionou particularmente. Acho que foi, obviamente que o sistema ainda deve estar, imagino que ainda deve estar na curva de experiência, ainda deve estar em maturação, ainda deve estar, alguns funcionários podem estar entrando em funcionamento, mas de uma maneira geral já demonstra que os resultados já estão aí. Carregamos todos os nossos ATMs, o endereçamento dos nossos ATMs dentro do sistema Detecta, facilitando o pronto atendimento, ainda que o enfrentamento nas ruas não é a melhor solução, novamente. Outra coisa também importante que o senhor falou e que bate aqui com o trabalho das polícias, que nós também somos contra o enfrentamento, né? O ideal aí é usarmos bastante a inteligência para que a gente evite o crime. Quanto a ir lá atender a ocorrência, eu acho que também, se a polícia está dando uma pronta resposta, também inibe um pouco, então acho que a polícia tem que se preparar. Agora, uma coisa que o senhor falou que eu acho muito importante, a gente pode ajudar, né? Então, fica aqui também a frente de segurança para a gente encontrar soluções. E soluções passam até por a gente ajudar, soluções que os senhores têm, que os especialistas têm, e a gente consegue pôr em prática. O Coronel Telhada deu uma boa sugestão, por exemplo, se fechar os caixas eletrônicos. Se chegou a situação que isso deve ser feito, uma lei municipal impediu, então eu coloco aqui a frente parlamentar de segurança, a sua disposição, encaminhe aquilo, a gente estuda para ver se é o caso e discute com as duas polícias, civil e militar, para ver se isso realmente é hoje. De repente a gente propõe alguma coisa em nível estadual, que regre aí o funcionamento, alguma coisa, ou até na área federal, com os nossos amigos da área federal, para que isso seja regrado e a gente não tenha essa, vamos dizer assim, diferença muito grande entre os municípios em questão de legislação, né? Então, muito obrigado, parabéns pela sua disposição. Eu convido agora o Dr. Fábio Pinheiro Lopes, né, o delegado de polícia titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos a Bancos do DEIC, para fazer aí nos dar uma aula do que é feito pela Polícia Civil. Para fazer um histórico rápido para vocês, quando desativaram o complexo penitenciário lá do Carandiru e criaram aquela complexo penitenciário em Hortolândia, teve uma migração de marginais lá para o interior. O berço de explosão em caixa eletrônico nasceu na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo, região de Campinas. De lá disseminou para o Brasil inteiro. Há uns anos atrás, toda vez que falava, teve uma explosão, a gente já ligava, quantos tem de Sumaré? Quantos tem de Hortolândia? Já era fácil esclarecer. Pedia a herb, a quebra de herb do município, pegava um DDD 019, sabia que também era quadrilha. Só que isso aí disseminou, espalhou para o Brasil inteiro. Lá, junto à localidade, é uma região muito rica do estado,
com a proximidade de Minas Gerais. Minas Gerais tem muito explosivo lá, então é uma região fácil de se conseguir explosivo. Também, historicamente para vocês, nós temos 2 países do mundo só que tem explosões de ATM com explosivo sólido, que é o caso do Brasil. É o Brasil e a África do Sul. A África do Sul, mesmo problema que a gente, muita mina, muita jazida. Então é um explosivo que é barato, você sabe, o explosivo sólido é o que eles usam em emulsão, é nitrato de amônia com óleo diesel, e eles pegaram o know-how e fazem as explosões. Aí a gente tem feito um trabalho com os bancos, e graças a Deus eles nos ouvem bastante. Foi feito agora desde o ano passado uma frente de trabalho também que a Polícia Militar está participando, o Coronel Tardoc, que é o nosso companheiro de luta. E várias coisas foram sendo feitas e a gente percebe a melhora, tanto isso que teve a queda nas estatísticas da criminalidade. O que ocorre? De uma certa forma, a gente falar de fechar os caixas eletrônicos à noite era uma solução, a ponto de vista, falar muito fácil. Só que a gente já fez isso aí, Coronel Terada. Nós já pedimos, teve determinadas cidades que a gente pediu para o banco retirar o numerário dos ATMs das agências. Os bandidos explodiram os cofres dentro das agências. Então é complicado. O que a gente pede para os bancos sempre é diminuir o numerário, principalmente de caixas eletrônicos e ATMs que ficam fora das instituições bancárias. O que ocorre? Quando o banco, perdoe-me, corrija os bancos aí se eu estiver errado, quando as agências, os caixas eletrônicos dentro das agências, quem controla o dinheiro é o tesoureiro. Se ele quiser, na sexta-feira à tarde, recolher todo o numerário, guardar no cofre, ou pedir para um carro forte recolher, ele tem essa autonomia. Mas quando fica em quiosque, ou em mercados, ou em estações rodoviárias, ou em shopping centers, os bancos terceirizam esse serviço. Os serviços são feitos pelas empresas de valores. É feito pela Protege, pela Prosegur, pela Brinks, pela Transvip, pela Tecban. E isso tem um custo. Então, o cara não vai lá para abastecer 10 mil reais, ele vai e carrega a máquina. Ele põe lá 100 mil reais na máquina, 150 mil reais na máquina, 200 mil reais na máquina. É isso que é o problema que a gente tem tido. Se a gente conseguisse conscientizar o trabalho de inteligência da polícia, com esse trabalho também do banco de diminuir o numerário, ia desestimular a prática desse tipo de crime para a quadrilha. Porque o que a gente está falando agora de armamento, fuzil, como diz no interior, que eu sou caipira, fuzil virou mato. Hoje não tem uma quadrilha que não age de fuzil. Só semana passada nós pegamos 5, na minha delegacia, inclusive uma .50. Eles estão todos bem armados, bem equipados. As quadrilhas estruturadas têm o armamento próprio. As quadrilhas mais os aventureiros, eles estão alugando o armamento. Eles pagam em média de 3 a 5 mil reais por dia de uso do fuzil e mais 50 reais o tiro. Então é complicado para coibir. A polícia agora que está recebendo fuzil, que a gente está sendo bem equipado. O Estado de São Paulo não temos que reclamar em parte de equipamento. O que nós temos percebido com a Polícia Civil, principalmente eu estou dizendo da parte da Polícia Civil, nós temos uma dificuldade muito grande de pessoal. Então a gente tem que fazer a nossa meia-culpa aí, o que a Polícia Civil precisa. Se os deputados puderem nos ajudar, nós precisamos de gente. A minha delegacia, há 5 anos atrás, ela tinha 70 investigadores. Hoje ela tem 35. 35, aí tem vários já com idade avançada. Eu tinha 4 delegados, hoje tem 2. Então, esse é o retrato da Polícia Civil. Eu não sei se isso aí é o governo que está, eu não sei se é uma política de governo, se nós tivemos aí mal representados pelos nossos chefes antigos, só que a Polícia Civil está sendo sucateada. Só para você ter ideia, eu sou de 92. Hoje, a Polícia Civil é menor do que ela era em 92 e a população do Estado de São Paulo cresceu 33%. Então, nós somos uma polícia judiciária, em 92 a gente tinha 8.200 escrivães, hoje a gente tem 7.900 escrivães. A demanda, hoje um escrivão tem, lá no DECAP, tem 600 inquéritos, como o cara toca, é humanamente impossível. Então, o que eu estou dizendo, o que a gente tem que fazer, estou falando da parte do ponto de vista da Polícia Civil, a Polícia Civil precisa se investir em gente, em material a gente não tem o que se reclamar. Nós estamos precisando de gente, de contratação, tem que abrir concurso urgente.
senão é difícil combater esse tipo de crime. A minha delegacia estadual, eu tenho que fazer como se fosse uma coxa uma coxa curta. Às vezes dá um problema de carro forte, igual começou a ter uma incidência, eu tenho que deslocar um pessoal que estava numa investigação de caixa eletrônico para combater carro forte. A gente conseguiu agora pegar a maior quadrilha. Aí tem um problema de caixa eletrônico, eu descubro o pé para cobrir a cabeça, eu cobre a cabeça, descobre o pé. Então a gente tem que ficar fazendo esse jogo. A gente tem tido uma troca de informações muito boa com a Polícia Militar, os bancos nos ajudam também nessa troca de informações, na concessão de imagens. O que a gente pede para os bancos, para eles se aprimorarem na área de segurança, eu que estou bem próximo deles, na medida do possível eles nos atendem sempre. Agora, o que a gente precisa, aí, se os deputados conseguirem nos ajudar, junto ao governo estadual, é gente. E se a gente não conseguir a delegacia ter de novo 70 investigadores, mais 2 delegados, para a gente dar um suporte maior para o interior, vai ficar difícil trabalhar. Todas as quadrilhas grandes que tinha em São Paulo, isso aí é válido falar, que isso é um mérito da Polícia Civil e da Polícia Militar. São Paulo é um estado que bandido não se cria. Aqui não tem nenhum bandido famoso, quadrilha famosa, não existe prova disso, são os bancos. Nós não temos mais nenhuma quadrilha de assaltante de banco que fez história aqui com o nome. Estão todos presos. Hoje o que a gente percebe, nós tivemos 2 casos no mês passado, quadrilhas novas de aventureiros, eles foram assaltar 2 bancos, um até foi o Itaú. O cara chegou lá, um assalto, o tesoureiro falou assim: abre o cofre. O tesoureiro falou: olha, eu preciso ligar o temporizador. O ladrão falou: o que é temporizador? Aí o tesoureiro falou: é um dispositivo que o cofre demora para abrir. Ah, então eu vou embora. Ele foi embora, não levar nada. Então, o que a gente tem percebido? As quadrilhas hoje são de aventureiros. Nós não temos bandido de nome igual tinha antes. Tinha a quadrilha do Rolídio, que só aí na minha delegacia ele foi indiciado em 42 assaltos a banco. Então aqui nós não temos. E mesma coisa com caixa eletrônico. A gente tinha 2 quadrilhas contumazes aqui, uma a gente conseguiu pegar eles em Minas Gerais, em Itamonte, 10 morreram. A outra quadrilha, nós também seguimos até o interior, uma operação junto com a Polícia Militar no interior, 13 foram presos, um deles foi morto. Então as grandes quadrilhas, elas foram extirpadas, estão presos. A Polícia de São Paulo, quando eu falo polícia, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ela prende bem. O que acontece aqui no nosso país é a nossa legislação. Infelizmente, um cara que é pego portando um 22, ou um fuzil, um 22 raspado, ou um fuzil, a pena é a mesma. Entendeu? Isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Outra coisa, nós tivemos uma quadrilha que a gente prendeu agora, vocês acompanharam, na região de Hortolândia, também de caixa eletrônica, até tinha um cara bem gordo, que é o que chamava a atenção. Nós pegamos 7 fuzis com eles, dentre os 7, uma .30. Essa quadrilha, no ano de 2012, final de 2012, ela entrou em confronto no município de Ribeira com a Polícia Militar. A Polícia Militar conseguiu prender todos. Eles foram, inclusive, um deles foi baleado, teve troca de tiro. Foram condenados à pena de roubo. A pena de roubo no Brasil, para quem é primário, é 5 anos e 4 meses. Ele cumpre 1/6 da pena. Tem direito ao regime semiaberto. Se o Estado é difícil ter estabelecimento semiaberto para todo mundo, ele então tem direito, se ele tiver advogado, a ir para o regime aberto, vai para a rua. Estava a quadrilha inteira na rua, quer dizer, uma quadrilha que foi toda presa em 2012, eles já estavam na rua desde 2000, final de 2014, roubando, estavam fazendo de 2 a 3 roubos por semana. Então, eu falo, o nosso problema é mais abrangente. Se a gente não mudar a legislação, não tiver tanto a parte de porte de arma quanto a pena de roubo, eu não digo para aumentar a pena de roubo, aumentar de 5 para 15 anos. Só 5 anos e 4 meses tá bom, o cara vai ficar 5 anos preso. Não esse negócio de o cara ser condenado a 30 anos com um 6º tá na rua. Então é uma coisa absurda. Então como que a gente tem que fazer? A gente tem que, com os bancos ajudando a gente, diminuir o numerário, a Polícia Civil ser melhor aparelhada e ter um intercâmbio como a gente tem tido com a Polícia Militar. A Polícia Militar é igual na capital. Nós temos mapeado 2 quadrilhas que estão agindo na zona sul da capital. Pode ver que só na capital que está tendo explosão. Uma quadrilha a gente conseguiu prender, a Polícia Militar no dia que eles explodiram o Jardim Sul, conseguiu prender um menor. A partir desse menor nós já prendemos mais 4 lá na minha delegacia, já tem 5 presos, articulamos uma quadrilha.
Só que tem uma quadrilha ainda que age lá na região do Fundo da Sul, Parelheiros, Coimbu. Essa quadrilha também está sendo mapeada e agora infelizmente começaram a agir em Osasco. É aquela quadrilha, a mesma quadrilha que eu reputo que fez o SEASA, que até baleou uma polícia militar na cabeça. Nós já prendemos 2 e já prendemos 1 e já tem mais 3 identificados, até reconhecidos fotograficamente pelas testemunhas, né? Então, eu estou dizendo, a parte está sendo feita. Agora, o que eu acho também, aqui o Coronel Tardotto me conhece, eu também sou do meu objetivo, o que a gente precisa da ajuda da Polícia Militar, que eu acho, é dirigir o policiamento, como já tem sido feito, para essas áreas mais pontuais, sabe que está tendo na Zona Sul, levar o policiamento para lá, entendeu? Essa quadrilha Zona Sul tem envolvimento bravo lá. Foi preso pela PM também em Iguape, uma quadrilha que estava explodindo caixa eletrônico, tinha um PM do 50 Batalhão lá, e a gente pediu a permanência dele e conversou com ele. Ele falou: por que você não explode na tua área, que é o 50 lá no Fundão da Sul, em vez de você ir lá? Ele falou: não, porque lá já tem dono, já tem membro da corporação que é dono da área, lá que só pode explodir. Então a gente precisava desse intercâmbio para a gente conseguir essa guerra aqui em São Paulo. No interior, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente não tem mais caso de conivência. Agora aqui, infelizmente, nós temos esse tipo de problema. Então eu acho que, bem objetivamente, é isso aí. Os bancos ajudarem a gente em diminuição de numerário, e a Polícia Civil ser melhorar equipada e continuar essa integração que a gente tem tido com a PM, que tem ajudado. Aqui fica bem nítido que nós precisamos mudar a legislação nesse país. E aqui eu faço uma ressalva a um grande trabalho feito pelo nosso presidente da Assembleia de São Paulo, Fernando Capês, nosso presidente, que nós estamos participando, está trazendo, ou tentando trazer para São Paulo, usando o artigo 22 da Constituição, delegação para poder legislar na parte do processo, na parte das leis de execuções penais, coisas que podem vir para São Paulo, não fere o poder da União. Isso pode trazer um grande benefício para a gente aqui. Um infrator da lei, se condenado à cesta básica, ele volta a delinquir e paga a cesta básica. Então, mas a progressão de pena, só mais um detalhe para que todos saibam: 4 ou 5 vezes por ano, além de a pena com 1 sexto está na rua, condenado por 6, com 1 ano está na rua, nós temos uma coisa que só o Brasil tem, que chama-se saída temporária. 5 vezes, 4 ou 5 vezes por ano, por concessão, isso poderia ser tirado, né? Saem 25 mil presos para visitar mãe e pai, sem nenhum critério mais sólido, né? Vai ver a mãe que não tem mais, vai ver o grande dia das crianças que não tem filho, sabe? Esse tipo de coisa. E a legislação, aquilo que não for daqui, nós vamos sugerir à área federal. Mas eu espero, dia 14 de outubro, estamos indo a Brasília para discutir o Pacto Federativo, junto com o nosso presidente Fernando Capês, para tentar trazer aqui delegações de competência para a Assembleia de São Paulo. Que aflige não só São Paulo, mas todas as partes do Brasil, né? Então as propostas nossas também a nível de explosivos, né? Nós conversamos muito, o Dr. Fábio é um especialista em explosivo também, né? A substituição do encartuchado, né? Hoje nós temos tecnologia que vem um caminhão com o gel, põe lá onde tem que ser explodido na hora, despeja ali, explode e acabou, não tem o problema do estoque desse material, né? O estoque, né? Foi um pedido que nós fizemos, né? Exato, e o encartuchado, ele é muito ruim a fabricação dele, né? Nós vimos também que a descrição dele, a gente não consegue chegar ao ponto de quem o fabricou, né, doutor Fábio? Por quê? Manuseando, o número apaga, né? Fica tudo... Você não consegue levantar de onde vem a origem daquele explosivo. Então pedimos também que, se for o encartuchado, né, que fosse uma descrição, né, o código de barras, que não saísse assim com passar de mãos. Por quê? Para identificar de onde vem isso aí. Lá são medidas que parecem pequenas, ok? As vistas, mas foi isso, foi falado numa reunião, para quê? Para o final, que realmente isso tem um controle. Não só o explosivo, mas também os acessórios que são utilizados para isso. Tá? Gostaria de passar para os senhores algumas curiosidades a respeito como a incidência, como o doutor Oliveira falou, ela vai mudando com o tempo, né? Nós temos aqui um aspecto de 2014 para 2015, o coronel Camilo já citou alguns, só para citar
O que nós tivemos de indicadores de 2014, né? E o que foi apreendido de armas, né? Para ver como a coisa evolui na criminalidade também, né? Não somos só nós nas nossas profissões que evoluímos, mas também a criminalidade evolui. Mas, em todo caso, se a gente, a experiência demonstra, né, que existe essa migração, né, esse efeito displacement, né, que pode ser de modalidade de crime, pode ser de local, pode ser de modus operandi, né, essa troca, né, ocorre de diversas maneiras. Mas a experiência mostra que se você fizer do lugar correto, da forma correta, uma parte do crime migra e outra parte você diminui. Uma discussão conceitual de ferramentas, né, para a gente pensar nesses problemas. Eu acho que nem sempre, às vezes a gente fica pensando muito no varejo, né, isso que a gente fala, reforçar o policiamento, tal. Agora a coisa às vezes atinge tal escala, né? Eu penso aqui no caso dos furtos celulares, roubos celulares, hoje é o principal objeto, né, de atração aí da criminalidade, nos furtos e roubos. A gente está falando de centenas e milhares, né? Quer dizer, fazer a polícia correr atrás desses, né, centenas e milhares de celulares e de criminosos, quando às vezes seria muito mais fácil você, vamos sentar, né, com as companhias, né, com as empresas de tecnologia, com a Anatel, não sei o que lá, vamos inventar algum dispositivo que, né, tem o e-mail, você destrói o celular, enfim, né, vamos pensar no atacado como foi feito em outras áreas, levantamento de dados, informações, e modos operantes, mas pelo que eu vi está sendo, como sempre, né, muito bem feito e acho que vai ser bem sucedido. Isso está sendo, né, pelos que os dados mostram, nesta, assim como já fomos em diversas outras, né, a Polícia de São Paulo, felizmente, quando acionada, ela responde aí à altura. Tem muita razão, doutor Túlio, ao colocar o seguinte: existe um trabalho importante da polícia, da justiça, mas existe um fator fundamental que é a facilidade para o crime. Por que se explode caixa eletrônico colocando explosivo, abrindo buraco, alargando, colocando explosivo, explodindo, pegando dinheiro em menos de 3 minutos? Porque é fácil, evidentemente. Mas por que tem esse crime? Porque é fácil. E nós não podemos, é a minha visão, de ver a explosão de caixa. A gente falamos dezenas de vezes explosão de caixa como se fosse uma coisa tão banal e comum. Alguns criminosos até passam para o roubo de cargas. São incomparavelmente diferentes pelo grau de ameaça que tem. Foi mencionado aqui que provavelmente só tem na África do Sul o uso de explosivo, porque é um país que tem uma farta estrutura de mineração. Nós temos cerca de 1000 pedreiras ativas no Brasil com uso explosivos. A construção civil usa milhares de toneladas com cuidados precários. Nós vamos mexer nas leis? Não vamos. Tão cedo, evidentemente que não. Nem no judiciário, nem reduzir as mamatas de progressão dos que vão presos por assalto e retornam às ruas. Não vamos. Lamentavelmente, não tão cedo. Nós vamos ter algum controle sobre os explosivos? Saiu uma diretriz 001/2015 do Exército. Vamos controlar a dinamite? Não vamos. A diretriz está escrita, mas é um papel escrito. Tem fiscalização? Não. Há fiscalização nos depósitos da construção civil, então nas estradas, áreas ermas? Não há, e nem haverá. Portanto, a Polícia Militar já tem riscos, foi mencionado aqui pelo deputado Telhada, um sargento que está vegetativo. Essa é uma das consequências. Um soldado que tomou um tiro na cabeça, felizmente se salvou por pouco. Nós estamos com um tipo de criminalidade de altíssimo risco. Não é brincadeira, eu tenho uma imagem, até mostrei um pedaço para o Telhada, nem ele que tem grande experiência, ficou indiferente, de um grupo de bandidos que explodiu na cara deles. A dinamite lá, uma agência na Bahia. O estrago potencial dessa dinamite circulando é monumental. Por causa da facilidade, os bandidos foram buscar dinamite. Por causa da facilidade, os bandidos formaram grandes grupos com a proteção de seus fuzis, alugados ou comprados, e nós estamos expostos a esse tipo de ação, mesmo que não seja em grande quantidade, ou se
houve uma redução de 20 e poucos %, ainda estamos muito expostos aos perigos. Há uma concentração muito elevada aqui na região sudeste. São Paulo se destaca ainda com todas um certo sucesso da polícia. Mas esse conceito da facilidade, da rapidez quer dizer facilidade. A lei que regulamenta a questão da segurança bancária é uma lei de 2003, é uma lei federal 7.102. O artigo 2º até fala que os bancos deveriam adotar, alguns são opcionais, equipamentos, artefatos que retardem a ação dos criminosos. Porque, evidentemente, se demorar 10 minutos, é o tempo que a polícia tem para chegar no local com uma denúncia. Se demorar 15, melhor ainda. Por isso que eu coloco aqui uma sugestão, aliás, foi adotada, está sendo adotada pela Caixa Econômica Federal, que homologou o equipamento. O Leandro mencionou aqui, que é o reforço de bocal. Só explicar rapidamente para vocês o que é isso. Eu pedi para um fornecedor aqui, desenvolveu para um dos bancos, isso aqui é uma saída de dinheiro do caixa. Nesse vão aqui, com golpe de talhadeira, 2, 3 golpes, se alarga esse buraco e se coloca dinamite em questão de minutos. Então, uma das soluções que foi feita para um dos bancos, o caixa eletrônico tem mais ou menos, a parede tem mais ou menos essa largura aqui, 1 polegada de aço. Mas o local por onde sai o dinheiro, a nota, ele é uma frestazinha, um metal que não é tão grosso como esse. Tanto que 2 minutos é suficiente para fazer o alargamento e colocar explosivo. Um dos bancos, eu não queria mencionar, mas não haveria problema, começou a instalar os caixas que foram sendo reparados. E eu conversei com o engenheiro da empresa que faz reformas, que está fazendo mestrado nessa área de metalurgia, e desenvolveu esse aparato aqui. Não há possibilidade de se alargar isso com talhadeira. Menos de meia hora, ou pé de cabra, ou mesmo aquela serra que faz aquele corte redondo, serra ponta. Os caixas onde foram instalados isso, não conseguiram ser alvos desse tipo de ação com explosivo. Por incrível que pareça, muitas atividades de segurança, elas dependem muito de medidas, como o Túlio mencionou, que vão reduzir a atratividade e a facilidade. O nosso bandido, ele é extremamente previsível, ele vai onde tem facilidade. Nós observamos toda esses procedimentos variados de criar dificuldades. O telefone celular, 57% dos alvos de roubo do Brasil hoje é no telefone celular, levantamento feito pelo Datafolha. Nós temos 2 medidas, uma é essa, de realmente bloquear o telefone, reduzir a dificuldade, reduzir a facilidade e orientar as pessoas para tomar cuidado em relação a isso. Então, rapidamente, o recado que eu queria dar, a par do trabalho de polícia, é necessário que nós tenhamos também a colaboração um pouco mais intensa dos bancos e aumentar as dificuldades para a ação dos criminosos. E ele identificou que 60% a 70% dos crimes que ocorrem, na maioria, todos os delitos, eles são crimes de oportunidade. Ou seja, uma boa parte dos crimes, eles deixam de acontecer se nós diminuirmos a facilidade. E a teoria das janelas quebradas prova isso, né? Deixar que nós evoluímos bastante. Hoje nós andamos, e o que falou o nosso Leandro, e o que falou o Tardoc, e o que falou os nossos palestrantes, nós estamos precisando, na sociedade como um todo, aumentar o nosso sentimento de pertencimento. Nós temos que cuidar um pouquinho além só do que é nosso, né? Eu tenho que cuidar um pouquinho do carro do meu vizinho, não só do meu. Eu tenho que cuidar um pouquinho do filho do meu vizinho, né? Não só do meu. Não que eu tenho que tomar providência, eu tenho que alertar, eu tenho que avisá-lo. E o segundo que nós também tiramos, a segunda conclusão, é que nós temos que não ser indiferentes. Eu não posso achar que outros têm que tomar a medida, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar brigando para o pessoal aí por causa das enchentes se eu estou jogando papel ainda no lixo. Eu não posso ficar reclamando da polícia quando eu presencio algum consumo de droga por menores, eu falo, isso não é comigo, deixa para a polícia. Então esse aumento de pertencimento, dizer não à indiferença, discussões como essa aqui, onde eu
nós podemos escutar especialistas e sugestões. Isso é muito importante para a gente construir soluções de segurança, quer trabalhando na causa, que é mais importante, quer trabalhando na consequência também, para minimizar os danos. Agradeço a todos pela presença, meu gabinete está aberto para receber a todos. Por favor, envie as sugestões, espero que todos... Isso é, o Arruda está me lembrando aqui, né? Para entrar em contato com o nosso gabinete aqui, com a frente parlamentar, é Coronel Camilo em todas as redes sociais, né? E o e-mail é contato@coronelcamilo.com.br. Então, muito obrigado a presença de todos, tenham todos um bom dia e vamos fazer mais e melhor pela população de São Paulo. Que Deus proteja a todos.